Olá pessoal, mais um podcast Glione e eu devo dizer a vocês que é muito importante a gente analisar o revisionismo que há entre a hegemonia do Ocidente liberal, que garante a hegemonia do Ocidente liberal. Quem expressa essa perspectiva enraizada no imaginário histórico ocidental é um de uns ideólogos mais lidos na atualidade, Niall Ferguson. O historiador britânico, que na realidade é nascido na Escócia, é um dos maiores revisionistas e um grande apologista do Império Anglo-Americano. Em sua obra Império, como os britânicos fizeram o mundo moderno, ele explicita a tragédia do colonialismo na Índia e a guerra do ópio na China, que se apresentaram como vias para a modernização, criando as condições históricas que possibilitaram a construção de uma sociedade avançada, entre aspas, e que goza de uma liberdade nunca vista antes, isso entre aspas. Os tons de lamento pelo fim do Império Britânico se convertem depois em elogios ao Império Americano, o herdeiro natural dos britânicos. E quando eu digo herdeiro natural, está entre aspas, né? Para Ferguson, o Império Americano, embora não chegue perto do esplendor britânico, é um império e não há nenhum problema nessa constatação. Na outra obra que ele faz, que é o Colosso, Ascensão e Queda do Império Americano, ele defende a necessidade da existência do Império Americano no mundo contemporâneo e as potenciais vantagens de um Império Americano autoconsciente, e que os americanos precisam reconhecer as características imperiais do seu próprio poder nos dias de hoje e, se possível, aprender com os êxitos e com os fracassos do Império no passado. A preocupação do Ferguson é o que pode acontecer ao mundo se não houver um Império Ocidental. É uma obra radical que exige uma postura radical por parte dos Estados Unidos em sua condição de império. É uma defesa intensa e apaixonada do imperialismo, da guerra permanente e da reabilitação do imperialismo. O ideólogo do Ocidente liberal não consegue esconder sua frustração e deixa transparecer o ressentimento pela perda das colônias no passado, libertadas pelas lutas anticoloniais. Um processo de descolonização prematura. O futuro do Ocidente depende do Império. Essa molhando a garganta um pouco aqui. Então, depende do Império e ele expressa isso com clareza. A questão crucial hoje em dia é saber se os Estados Unidos têm ou não as capacidades materiais e morais de obterem êxito com as suas versões de governo direto. A obra de Ferguson, além de uma apologia aos impérios do passado, é uma chamada à ação para que o império do presente não deixe de exercer o seu poder em prol do futuro do Ocidente. Para o ideólogo, isso garantiria o bem-estar de grande parte do mundo. Minha tese é que diferentes lugares do mundo extraíram benefícios se por algum tempo fossem governados pelos estadunidenses. Essa frase deve ser interpretada de uma única forma: guerra permanente e colonialismo. E não tenhamos dúvidas de que é de fato esse projeto que move os Estados Unidos e o Ocidente liberal. Então, pessoal, o capitalismo ele é feito de crises, não é uma economia, sim um modo de se reproduzir. Constantemente ele aproveita a situação de crise e guerra para encontrar a via de sua própria reprodução. Meus amigos, eu já li obras do Niall Ferguson e eu vou dizer uma coisa: tem que ter bastante estômago para ler os escritos dele. Eu digo que ele é um grande defensor do Império Anglo-Americano e eu vou dizer que nesses escritos dele, ele defende sim uma supremacia
anglo-americana e que sempre olham para a América Latina com exclusivo interesse, que é o potencial natural, e o resto é fumaça. O potencial de minério, mineralógico, né, como só dizendo assim, hidrográfico, e assim vai. Nós temos que ver, gente, que o império nunca vai compreender a boa e velha linguagem da diplomacia, e sim da exploração, da guerra permanente, de tentar reabilitar os países. Eles não na questão econômica, mas sim na questão... Não, pode ser tanto nas duas, na questão político-econômica. Mas hoje estamos vendo que isso entrou em crise e vai estar mais em crise, porque o mundo já não aguenta mais tantas guerras assim. É só você analisar. O que há para acontecer, isso eu não sei, mas nós temos que apresentar uma nova alternativa contra esse império anglo-americano que roubou, saqueou e matou diversas pessoas em vários continentes, em nome do seu imperialismo, como disse Lenin em seu livro O Imperialismo, o estágio final do capitalismo. Então, até o próximo podcast, Glione.